Saudações, eu sou a Simone de Loyola Ferreira, eu faço parte do Conselho do Laicato da Diocese de Uberlândia e sou coordenadora da Comissão de Formação. E vamos trabalhar aqui neste programa de hoje, que é a nossa estreia, vou trabalhar os 4 eixos que dizem respeito ao laicato, que é identidade, vocação, espiritualidade e missão. Mas primeiramente, o que significa laicato? Laicato quer dizer leigos e leigas, cristãos leigos e leigas. E muitas dúvidas podem surgir. A primeira delas, o que significa leigo, o que significa leiga? E nós podemos cair aí num erro, numa omissão, de nos deixarmos levar à definição do mundo, que leigo quer dizer o desconhecido, aquele que não é especialista de algo, e daí a gente não se vê no direito de dar opiniões, de dar a nossa contribuição. E quando isso diz respeito a cristão leigo e cristã leiga, e daí é uma outra definição, uma definição mais aprofundada, e que nós precisamos conversar seriamente a respeito. Então, de maneira geral, numa definição canônica dada pela Bíblia, cristão leigo e cristã leiga quer dizer todo aquele que não tem a vida religiosa, não opta pela vida religiosa, que não é um sacerdote, não é uma freira, mas são pessoas que receberam o batismo e, portanto, elas têm responsabilidades tanto quanto alguém que faz parte do clero, a quem faz parte que optou por uma vida religiosa. Então, para conversarmos melhor, para ser um bate-papo que traga a vida interativa, o que é ser um cristão leigo, uma cristã leiga na vida prática, nós trazemos aqui hoje, para a estreia de nosso programa, o coordenador da pastoral das pessoas de situação de rua da Diocese de Uberlândia. E o nosso convidado de hoje é o Jack Albernaz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente um pouquinho a respeito dessa definição de cristão leigo, cristã leiga. E nesse momento, Jack, nós vamos abordar esse primeiro eixo desse assunto, que é a questão da identidade cristã. Por quê? Quando nós olhamos para todo esse cenário, quando nós olhamos para o entendimento de nós que não temos vida religiosa, que nós que não somos sacerdotes, não somos freiras, mas frequentamos a igreja, nos dizemos católicos, existe uma dúvida, né? O que somos? Quem somos? E com certeza a maioria de nós não sabemos. Então nós trabalharemos nesse programa aqui o eixo identidade cristã. E aí nós escolhemos você, que faz um trabalho, é responsável aí na Diocese de Uberlândia pelo trabalho às pessoas em situação de rua, e nós gostaríamos que você falasse um pouquinho, primeiramente, o que é um trabalho pastoral? Muito bom. Grande honra para mim estar aqui participando como o primeiro entrevistado, né, aqui desse podcast. É uma grande honra mesmo para mim. Muito obrigado. A gente tem que pensar no leigo primeiro, como uma pessoa que faz parte de um rebanho, e esse rebanho é composto de ovelhinhas que são de Cristo. Então, nós já somos igreja por aí, né? Uhum. Nós somos igreja e fazemos parte, e cada um no seu canto, né? E o mais interessante é que quando, eu já estou pulando aqui as fases da nossa conversa, mas quando a gente foi abrir a Casa Santa Gêmea em Uberlândia, no ano de 2003, o bispo, na época, Dom José Alberto Moro, disse: eu não quero saber de religioso, missionário, freira, cuidando da casa, não. Quero os leigos atuantes. Quero os leigos à frente desse trabalho. Isso é chamar a igreja, né? Sim. Isso é chamar a igreja que se soma, né? E hoje, né, até hoje, mais de 20 anos, nós somos leigos e cuidamos de uma casa que atende centenas de ovelhinhas perdidas, né, que sumiram por algum motivo do rebanho, e nós nos esforçamos para trazer de volta para a vida. Não é nem para a igreja, é para a vida. Isso. E para quem não... Né? O primeiro passo, trazer para a vida. Né? Para quem não conhece, a Casa Santa Gema, em Uberlândia, é uma casa que acolhe pessoas em situação de rua. Exatamente. E é uma
pastoral. Lá é a sede da pastoral de rua de Uberlândia, né? Da Diocese de Uberlândia. É interessante voltar então ao tema da pastoral, né? O que é esse movimento de trabalho dentro da igreja. Aliás, nossa igreja ela é muito rica em pastorais, em serviço voluntário, em atividades assim, né? A gente tem tanto trabalho, mas tanto. Um diferencial do nosso trabalho, nós todos, Igreja Católica, é que muitas vezes a gente não usa as cornetas para tocar e falar, olha, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. A gente vai fazendo. Isso é bonito, essa é uma missão do leigo, mover essa igreja, mover as pastorais, né, que são tantas aqui em Uberlândia, tantas pessoas desenvolvendo tantos projetos bonitos, né, que a gente, se colocar no papel, a gente nem sabe quantos. Ou seja, tem missão para todo mundo. A pastoral é colocar na prática o que a gente aprende nos bancos da igreja. É o que a gente aprende com Jesus. É o que a gente aprende quando recebe a comunhão. Né? Eu não posso receber Jesus eucarístico e fingir que é só isso. Muito mais, né? Então, a missão é assumir um compromisso com a igreja, com o povo, com as ovelhas desgarradas e é ser pastoral. É por esse caminho que o leigo deve andar. Sim. E você tem ideia de quantas pessoas em situação de rua tem no município de Uberlândia? Nós fazemos um levantamento de mais ou menos 1.500 pessoas neste momento em situação de rua em Uberlândia. Esses números, eles são, assim, conflitantes para a Prefeitura de Uberlândia, porque, de acordo com a Prefeitura, as pessoas que estão em situação de rua são apenas aquelas cadastradas e que são atendidas pela unidade que cuida de pessoas em situação de rua aqui na cidade. Mas há pessoas em situação de rua em qualquer lugar da cidade. Não é só no hipercentro, não é só na rodoviária, não é só nos bairros onde há uma incidência de tráfico de drogas. Estão em todos os lugares. Em construções abandonadas, debaixo da ponte, nos viadutos, nas periferias, nos assentamentos. Quando a gente pensa que no assentamento, né, no local distante da cidade, tem gente em situação de rua, tem também. Né? Então, a partir do momento que nós temos grupos de voluntários que fazem entrega de comida, que fazem a abordagem dessas pessoas, a gente consegue contabilizar, mais ou menos, pelo número de atendidos, né, a quantidade de pessoas em situação de rua. Já tirando as possíveis pessoas que não são e não estão em situação de rua, mas passam ali para pegar uma marmita, né? Sim. Enfim, a gente consegue perceber esse número e às vezes até maior, infelizmente. Sim. E vocês recebem apoio de parceiros, movimentos, organizações aqui na cidade? Olha, nosso trabalho só funciona por causa desse apoio. Certo. Grupos de jovens, grupos de casais, outras religiões, outros grupos que nem são de religião, grupos que desenvolvem projetos, né, nas empresas, ações solidárias de diversas maneiras. Por exemplo, agora nós estamos na proximidade do frio, e várias empresas fazem lá uma coleta de agasalhos. Muitos desses agasalhos acabam chegando até nós, e a gente faz a distribuição para quem precisa, tanto para quem está na rua, quanto para quem está nos assentamentos, para quem também mora nas instituições, né? Tanto na Santa Gema, quanto outras que a gente tem parceria. A gente conhece muitos grupos. E o legal disso é essa abertura, né, que permite que muita gente se aproxime para ajudar, sem ser julgado. Né? Nós não podemos julgar ninguém pela religião dela. Né? A religião todo mundo tem e precisa. Isso é fato. Até o ateu precisa acreditar em Deus para imaginar que ele não existe, né? Então, todo mundo precisa se alimentar espiritualmente. Esse é um vazio que só se preenche no coração do ser humano se buscar a Deus. Sim. Né? E nesse sentido, pelo seu tempo de experiência com esse trabalho, até o que te levou a fazer esse trabalho, o que move essas pessoas? O que move você a fazer esse trabalho pelo próximo, as pessoas que estão na situação de rua? Sabe que tem coisas que não tem explicação, né? Eu fiz abordado recentemente por um rapaz que queria me vender umas ideias, né, de mudança de comportamento, mudança de estratégia de vida, não sei o quê. E veio com um monte de coisas que estão na moda, né? E eu falei para ele, não, mas eu já tive a minha mudança de comportamento, de estratégia de vida, em 1999, que foi o ano que eu me deparei com a primeira pessoa em situação de rua que eu cuidei, que eu ajudei. Sim. A primeira vez que eu fui para a rua, a primeira vez que eu cuidei de uma pessoa em situação de rua, a primeira vez que eu vi Cristo na pessoa em situação de rua, porque até então eu via, mas eu não percebia, né? Entendi. São invisíveis da sociedade. A gente não percebe enquanto a gente, poxa, onde estão as pessoas em situação de rua? Quando você faz essa questão,
na sua cabeça e você vai encontrá-lo, e muitos, né? E aí Isso. parar para ouvir essas pessoas, né, é o primeiro passo, né? E aproveitando, nós estamos aí, estamos na campanha da fraternidade, que fala sobre amizade social. Por que é tão difícil as pessoas verem a face de Cristo numa pessoa em situação de rua, numa pessoa em situação de cárcere, aquelas pessoas que estão alijadas de todo e qualquer direito da sociedade? Por que é difícil ver a face de Cristo nesses? Pois é, Simone, que coisa difícil que é entender que Jesus não é loirão dos olhos azuis. É o Pois primeiro ponto. Eu quero receber Jesus na minha casa, então vou esperar ele bater a minha porta e quando eu abrir, se Jesus for preto, feio, desentado, bêbado, não é Jesus. Não é? Mateus 25:31 diz muito claramente quem é Jesus. Os pequeninos que estão com fome, com sede, era peregrino, nu, etc, etc, etc. Quando foi, né? A gente não entende Jesus como sendo um homem pobre. Parece que nós somos aqueles que esperam Jesus ainda vir num berço de ouro, cheio de ouro, né, de coisas. Enfim, a gente espera uma pessoa que não existe. Porque Deus se fez assim justamente para confundir, né? Isso, Veio sim. simples, veio pobre, veio numa família humilde, e esse Cristo, esse Deus é difícil para nós, que muitas vezes estamos associando a religião a um progresso financeiro, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então a gente tem uma dificuldade de perceber o Cristo hoje, né? Uhum. Todo mundo tem essa dificuldade. E às vezes é tão complexo, né, que Jesus pode bater a sua porta, como eu falei há pouco, e você fecha a porta na cara dele. Porque para você não é Jesus. Enquanto eu estiver esperando um Jesus fantasiado, enquanto eu não entender que a realidade é completamente diferente do que nós ouvimos há tantos anos, o que nós compramos, né, por tabela, né, o que a gente aprendeu e acha que é verdade, a gente não vai nunca entender quem é o Cristo se a gente realmente não estiver entendendo o que é ser Deus, o que é ser de Deus, o que é ser religioso. Vivemos ainda a idealização de Cristo e Uhum. temos dificuldade de viver a realidade de Cristo. Essa é a frase, viu? Não é? Ninguém quer pegar no chifre do boi, ninguém quer pegar no arado, todo mundo quer ficar em paz. E a gente sabe que ser cristão é um desafio a cada dia, né? É um desafio de vencer tudo que o mundo oferece. O mundo oferece coisas boas, mas também coisas ruins. Sim. E eu estou sempre, o tempo todo sendo cercado por isso. E eu quero continuar sendo cristão. E eu quero continuar tendo a minha fé em Deus. E eu preciso, então, ser muito forte. Aí Sim. entra a coragem, que é uma característica cristã, né? Justamente essa força, essa fé e tudo isso que nos faz sermos diferentes. Essa é a palavra, né? E cristão, quando pensamos que somos cristãos, essa marca de cristão nós recebemos justamente no batismo. É onde adquirimos a identidade cristã. E daí, quando nós pensamos nas promessas do batismo, que são promessas que a maioria de nós não fomos nós que fizemos, mas foram nossos pais, nossos padrinhos, incumbidos, não é, da responsabilidade de trabalhar em nós essas promessas. E uma delas é sermos Cristo, é vivermos esse Cristo. E o que você poderia dizer para nós? Como que a gente pode, o que a gente pode fazer enquanto leiga, para viver essa promessa do batismo? Eu acho que a gente tem que ter atitude, né? Sair do nosso paradão, do nosso conforto, não é sair daquilo que, poxa, eu estou satisfeito aqui. Então eu sou cristão católico, apostólico romano, vou uma vez na missa, ouço ali o sermão do padre, recebo a comunhão e vou viver a minha vida, né? Aí não faz sentido. A minha vida tem que ser vivida para o outro, né? Não é esse o propósito de ser cristão? Sim. É viver para o outro. Tudo que vem em acréscimo à sua fidelidade. Essa também é bíblico, né? Uhum. Tudo me é dado em acréscimo à minha fidelidade. Então eu vou conquistar as coisas que eu quero. Eu vou conquistar, sim. Deus quer que você seja feliz com aquilo que você precisa ter. Ele sabe das suas necessidades, das suas dificuldades. Mas ninguém que se entrega a Deus de coração, de alma, que seja no serviço social, que seja no pastoral, né, é fracassado. Eu não conheço. Eu acho que todo mundo que consegue encontrar esse caminho
de colocar a fé em prática, né, chega lá. Isso é verdade. Que bom, que essa é a boa nova, não é? Aham. E você acredita que essas ações do cristão leigo, da cristã leiga, essas ações podem trazer transformações na vida do próximo? Alguém, por exemplo, que está numa situação de rua, alguém que está na situação de cárcere, alguém que, aos olhos do mundo, aquele é um perdido, não tem jeito. As ações de um cristão leigo, de uma cristã leiga, pode trazer transformações? Pode, porque a gente aprende a perdoar, né? É nos ensinado, a igreja nos ensina, mas nem sempre a gente vive, né? Mas a gente aprende a perdoar, a gente aprende a não julgar, não é isso? A Sim. gente aprende a não ter preconceito em relação às pessoas. Agora, pensa em um grupo tão estigmatizado quanto pessoas em situação de rua ou egressos do sistema prisional, né? Nossa. São Muito. pessoas que talvez nunca mais terão a sua vida normal, É. principalmente quem vem do sistema penal, vem da cadeia. Isso. Essas pessoas talvez nunca mais terão de volta o seu trabalho, a sua profissão. Isso por quê? Porque nós temos medo e preconceito. A gente não dá o perdão total, porque a gente acha que a pessoa vai aprontar de novo. E as pessoas em situação de rua estão no nível de total invisibilidade, né? Eu costumo dizer que só quem é cristão consegue perceber, sabe? Porque nós aprendemos isso. Sim. Quem é cristão não percebe que Cristo está no pobre, está no doente. Eu preciso conhecer essa história. Eu preciso saber quem é quem. Eu preciso fazer alguma coisa, né? A indiferença é terrível, né? Eu preciso ter atitude. Então, esse é um trabalho de cristão. Ter atitude, ter iniciativa, ser um cara mais proativo, uma pessoa que tem a iniciativa. Eu não posso ver o outro dependurado num galho e começar a tirar foto ou filmar. Eu tenho que ir lá estender a mão. Sim. Eu preciso me atentar para isso, porque muitas vezes eu estou passando diante do problema do outro e fingindo que aquilo ali não existe. Não, aquilo ali Não ele é da minha resolve. conta, não tenho nada a Alguém ver vai com te isso. ajudar, né? Quantas vezes talvez nós não ouvimos isso? Você está numa situação tão difícil, põe em oração que alguém vai te ajudar. Eu estou ali ouvindo isso, eu tenho que ajudar, né? Isso é ter iniciativa, isso é colocar a sua fé em prática. Perfeito. E quem quiser ajudar as pastorais de rua, de Uberlândia, quem que tiver interesse, quem sentir o chamado, não é, de participar desse trabalho enquanto um cristão leigo, uma cristã leiga, como que pode ajudar? Tem alguma rede social, um site que pode entrar em contato com vocês? Tem sim, a gente pode conversar via WhatsApp. Uhum. O Instagram da Santa Gema é @CasaSantaGema. O nosso Facebook também é só Casa Santa Gema, lembre-se de gemas com 2 M's, né? E nós temos um site que tem todas as informações possíveis, né? Sim. www.casasantagema.com.br. Não tem erro. Você acessa esse site, vai ter link para as nossas outras redes sociais, né? E também o número de WhatsApp e outras informações importantes. Daí, nesse primeiro contato, eu tenho o contato das outras pastorais, porque, na verdade, existem vários grupos que fazem o trabalho de assistência às pessoas em situação de rua, aqui em Uberlândia, né? Sim. Nem todos são católicos. Certo. Então, nós podemos contar poucos grupos católicos, a maioria são grupos espíritas, ou os grupos evangélicos e de outras religiões, né? E que desenvolvem projetos, e até grupos que não têm religião definida, né? E essa assistência inicial é importante para a gente saber quem é quem que está na rua, né? E às vezes a comida é uma isca, mas, vamos deixar bem claro aqui, que este não é o propósito da pastoral do povo da rua. Ela não tem o propósito de ficar entregando comida e só, né? O trabalho da pastoral de rua é fazer essas pessoas entenderem-se, né, como seres humanos que têm direitos, né, e que precisam acessar os seus direitos, que estão aí. Nós temos leis federal, estadual, municipal, que regulamenta a questão da pessoa em situação de rua. Então, esse papel é também da pastoral de rua. Sim. Né? Fazer com que essas pessoas tenham acesso ao conhecimento, saibam, né, de maneira muito prática como chegar lá. Porque tem os benefícios, enfim, tem tanta coisa que pode se conseguir, né? Às vezes a pessoa está na rua, acima da idade, né, com idade para aposentar, mas não aposentou. Não sabe trilhar o caminho, né? Às vezes a pessoa está morrendo em situação de rua, doente, tem direito a um auxílio, a um benefício,
mas não sabe o caminho e ninguém tem paciência para pegar e levar. Sim. Então a gente mostra esse caminho também. Perfeito, Jack. Muito obrigada pela sua valiosa contribuição, por nos ajudar aqui a entender de maneira tão simples, tão clara, direta e objetiva, a partir da prática, daquilo que vocês já fazem, já vêm fazendo, o que é essa definição da identidade cristã. Então, vamos entender aqui. Lá no princípio, no começo de tudo, que nós podemos ler no livro de Gênesis, Deus, ele cria a luz, o céu, a terra, os animais, as plantas, os peixes, os animais marinhos, e no sexto dia, diante de tanta beleza, no êxtase profundo de realização, de satisfação, ele decide criar o homem, à sua imagem e semelhança. Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos ter cravado em nossa consciência. Nós somos fruto, nós somos centro da criação divina num momento de grande satisfação. Fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, de Deus. E Deus, então, ele cria, adormece Adão e ele tira da sua costela e ele cria Eva, né, para que o homem não viva sozinho. E dá a Adão e Eva a liberdade. Então veja só, desde o princípio da nossa criação, Deus já nos dá 3 dons. O da cocriação. Ao nos criar, Ele nos dá a possibilidade de criarmos outro ser, de sermos transformadores. E daí, quando Ele leva Adão para nomear todos os seres que estavam na terra, Ele dá o dom da palavra. E daí, Ele dá também a liberdade, o dom da liberdade. E que então, com Cristo, ao sermos batizados, nós temos, desaguando, né, os 3 livros que tem em Gênesis, os 3 rios que tem em Gênesis, que desaguam no oceano. E o que é o oceano para nós cristãos? É o batismo. Então nós temos, desde o nosso início, esses dons, e que com o batismo nós devemos assumir. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, que não somos qualquer coisa, não somos algo que devemos banalizar, somos imagem e semelhança de Deus, somos filhos e filhas de Deus, somos da família de Deus. Nós podemos cocriar, nós podemos transformar, nós temos o dom da palavra e nós temos a liberdade de escolher preferencialmente aquilo que é de Cristo, principalmente se somos batizados. Então é uma grande responsabilidade. E esse Deus, Ele está dentro de nós, Ele está vivo em nós. E com o batismo nós precisamos assumir. Então o Cristo, quer eu queira, quer você queira ou não, esse Cristo está dentro de mim, do Jack, de todas as pessoas do mundo. Independente do credo, independente da raça, etnia, o status social, a orientação sexual, independente de qualquer coisa, se essa pessoa foi batizada, ela tem identidade cristã, é meu irmão, é minha irmã. E eu preciso respeitar enquanto presença de Cristo. Cristo, o mesmo Cristo que está em mim, está no outro, está no irmão. Então, essa identidade cristã, né, identidade é aquilo que nos chama, é aquilo que nos caracteriza no mundo. Então, se somos cristãos, nós precisamos recuperar as promessas feitas no batismo, os dons recebidos pelo Espírito Santo no batismo e viver isso no nosso dia a dia, a partir de pequenas ações. Não ficamos imaginando que o Deus ele está fora, no alto, distante, a boa ação. Não, Ele está dentro de nós, em cada pequena ação. E eu quero deixar aqui uma tarefinha para todos. Revejam as promessas feitas no batismo, coloque-as nas suas orações do cotidiano, para que você saia e em cada ação do seu dia a dia, você viva essa identidade cristã.